Tiago Paim. Ele é pesquisador do IF goiano, graduado pela UNB, mestre em ciências pela Sena USP e doutorado na Colorado State University. Ele tem experiência em sistemas de produção agropecuária, genética e melhoramento. Coordenador do projeto institucional de sistemas integrados de produção agropecuária, e o tema é agricultura de baixo carbono, tecnologias integradas para melhores resultados. Tiago. Obrigado, Fabeli. Bom, boa noite para todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o GAS pelo convite, o GAPS também, na pessoa do Túlio, que nos convidou para estar aqui hoje, apresentando um pouco do trabalho que a gente vem fazendo no IF Goiano. Basicamente, é só o meu nome que está aqui como representante de um grande grupo de pesquisadores que tem desenvolvido trabalho dentro dessa temática de agricultura de baixo carbono. E a ideia é a gente mostrar um pouco dos nossos resultados que nós tivemos até agora. Então, quando a gente fala de carbono, só para a gente conceituar, é importante a gente ter consciência que a gente está falando de um ciclo de carbono, né? Um ciclo que envolve, então, tanto a fixação quanto a passagem de carbono para a atmosfera. Nessa figura, o único ciclo, né, que tem uma seta só num sentido é a queima de combustível fóssil e a produção de cimento, né? Os demais ciclos que envolvem o meio ambiente, eles todos têm a captura de carbono e a emissão de carbono para a atmosfera. E então, como é que esse carbono fica na agricultura, né? Basicamente, a gente tem, respeitando essa ideia do ciclo, a gente tem a respiração, o metano entérico produzido pelos ruminantes, a decomposição da matéria orgânica e a emissão de óxido nitroso para a atmosfera, que são gases de efeito estufa, né? E a fotossíntese e o acúmulo de matéria orgânica, que são a fixação desse carbono no solo e no sistema. Então, para a gente conseguir essa agricultura de baixo carbono, o que a gente tem que fazer é aumentar a fixação, aumentar esses processos de fotossíntese e acúmulo de matéria orgânica e diminuir a emissão, a respiração, o metano entérico dentro do possível, e tanto de forma direta quanto de forma indireta. E aí a pergunta, tudo bem, mas eu não estou preocupado com o efeito estufa, não acredito nisso, não sei se isso é verdade ou não. E aí a pergunta é por que fazer agricultura de baixo carbono, né? Se eu não tenho essa visão de longo prazo, acho que um gás de efeito estufa não é uma realidade. Mas, na verdade, a pergunta é por que não fazer agricultura de baixo carbono, né? Se, na verdade, é um ganha-ganha. Se nada disso se não existir o efeito estufa, na verdade, fazendo agricultura de baixo carbono, você está ganhando, porque você vai acumular matéria orgânica no solo, vai ter um sistema mais eficiente e todos os benefícios que a gente já viu aqui, né? Existe o plano, né, do Ministério da Agricultura, o ABC+, agora, né, que foi atualizado, o programa ABC, que também a ideia é fomentar essas atividades de agricultura de baixo carbono, e ele vem com 3 eixos principais. Um é um eixo que não existia antes, que é o eixo de diversificação na paisagem e gestão do território. Então, passa a pensar na paisagem como um todo e não em áreas locais específicas, né? Outro é o eixo de melhoramento genético e diversidade biológica, onde a ideia é que melhoramento genético, seja ele animal ou vegetal, você vai ter um impacto muito grande nessa eficiência do metano. E o último, que são esses sistemas, práticas, produtos e processos de produção sustentáveis. E aí entra rotação, consorciação e sucessão de culturas. Dentro desses sistemas, então a gente tem os sistemas integrados, né, de produção agropecuária, que a gente chama de SIPA, e que então envolve LPF, ILP, IPF, SAFs, fixação biológica de nitrogênio, as florestas, a recuperação de passagens degradadas e os tratamentos de dejetos animais. São os temas que nós passamos por aqui já hoje, né? E esse acúmulo de carbono, será que ele está realmente acontecendo? Essa é uma pergunta. Então, a gente trouxe alguns exemplos de trabalhos nossos, né, do que a gente vê acontecendo. Esse exemplo de cima é de uma área no Tocantins, que a gente trabalha acompanhando já durante esses últimos 8 anos. E aí a gente traz a matéria orgânica como um proxy, né, para mostrar esse carbono no solo. E mesmo uma área, trabalhando com integração lavoura-pecuária,
tentando fazer uma prática conservacionista do solo, a gente vê que é muito difícil essa evolução de matéria orgânica, né? Isso todo mundo sabe, todo mundo acompanha, e você pode ver que é muito difícil de aumentar essa matéria orgânica. Um exemplo também de um outro trabalho nosso em Montes Claros, de Goiás, em Tocantins, no Montes Claros de Goiás, o teor, né, de matéria orgânica em 2020 maior que o teor de matéria orgânica em 2021, sendo que é um experimento e que a gente está trabalhando com sistemas integrados. Então, é uma dificuldade muito grande. E por que isso está acontecendo, né? Por que é uma ideia que, assim, que a gente tem elaborado do porquê que isso acontece? Na verdade, a gente tem que pensar o que a gente está adicionando no solo nesse processo e como que, da mesma forma que foi falado aqui para a parte de compostagem, né, e desses resíduos orgânicos, a gente tem que pensar esse acúmulo de biomassa e a rotação de culturas, a sucessão de culturas, na mesma ideia de composição de um processo de compostagem, só que esse processo está acontecendo em cima do solo, né? Então, os trabalhos mostram que, na verdade, às vezes você tem que aliar esse ciclo do carbono com o ciclo do nitrogênio, e pensar carbono e nitrogênio junto, né? Além disso, outros compostos, como lignina e compostos fenólicos, podem ser importantes nesse processo. E como é que está essa relação carbono-nitrogênio no sistema soja-milho, né? O que isso acontece? Então, esse trabalho da esquerda de vocês, né, mostrando soja, é uma meta-análise, então revisou diversos trabalhos, mostrando o balanço de nitrogênio na soja. A soja tem fixação biológica de nitrogênio, né? Então eu posso ficar tranquilo que ela vai fornecer nitrogênio para o sistema, depois que eu colher a soja. E, na verdade, esses trabalhos mostram que, no Brasil, o balanço de nitrogênio na soja estaria em menos 10 quilos de nitrogênio por hectare ano. Então, na verdade, ela está exportando todo esse nitrogênio que ela fixa, né? E no milho, então, aí é um trabalho com diferentes híbridos, mas mostrando uma média no resíduo do milho de 40 a 150 na relação carbono-nitrogênio. Então, a gente tem uma soja que os componentes da soja, seja o talo, a folha, a raiz, vão variar numa composição, relação de carbono e nitrogênio de 23 a 98, e o milho numa relação de 40 a 150. Se vocês repararem lá, nas palestras sobre compostagem, vocês vão ver que o composto tem uma relação carbono e nitrogênio em torno de 12. Né? E para o micro-organismo no solo, para você potencializar a fixação de carbono, se sabe que a gente tem que ter uma composição em torno de 24, na relação de carbono e nitrogênio. Então, como que a gente pode, né, introduzir nitrogênio e balancear esse sistema para conseguir esse acúmulo de carbono e essa agricultura de baixo carbono? Então, é o título da nossa palestra, né, que é a integração dessas tecnologias. Então, a gente acredita que uma rotação e sucessão de culturas, com uso de planta de cobertura, entrada de outras leguminosas nos sistemas, uso de consórcios, adubação, seja ela orgânica, uso de dejetos. A entrada de animais no sistema é muito importante quando você tem um pastejo adequado e bem conduzido. E a microbiologia, aumentar a atividade enzimática e a diversidade biológica. Então, aqui um trabalho, o Túlio já mostrou um pouco dele aí no início, né, um trabalho desenvolvido pela Darliane, em parceria com o GAPS, coordenado pela Darliane, onde foi testado aí durante 3 anos, né, nós já estamos, na verdade, no 4º ano, 13 plantas de cobertura diferentes. A gente tem um destaque, né, dentro daquele contexto, a gente tem um destaque, então, para nessa média, né, na média ao longo desses anos, o mix de milheto, crotalária e rosiziensis e a crotalária sozinha foram as maiores médias do sistema. Só que o que a gente vê quando a gente isola aqui só os 4 tratamentos, né? Então, o mix, milheto, rosiziensis e a crotalária. Então, quando a gente vê a crotalária spectabilis sozinha, ela dá uma média alta nos 3 anos, mas porque o primeiro ano dela foi muito bom. Enquanto o mix se manteve muito bem ao longo dos 3 anos, né? E o rosiziensis e o milheto vem crescendo nos últimos 3 anos. Então, por algum motivo, aquele solo precisava da crotalária spectabilis naquele momento e explodiu a produção.
né? Pode ser patógenos, pode ser a questão de composição da biomassa, mas depois a gente vê que no acumulado dos anos, a curva da crotalária vem caindo. Então, fazendo crotalária em 3 anos seguidos, você vê que no último ano a crotalária já é o pior tratamento. Então, isso nos dá a ideia que nós temos que pensar em rotação, sucessão de culturas, nas plantas de cobertura também. Então, você ir fazer o consórcio e o mix quando possível, e fazer essa rotação de culturas para explorar. Além disso, buscar marcadores biológicos para que a gente possa entender o motivo do porquê que a determinada planta de cobertura é boa naquele momento, para aquele solo. E aí a pecuária, como é que a pecuária entra nessa história? Então, a gente tem um animal que vai promover essa ciclagem de nutrientes, né? E a gente tem uma biofábrica fantástica, né, nesse animal. Na verdade, é uma biofábrica que é capaz de transformar um produto de muito baixa qualidade para um alimento muito nobre, né? Então, a gente tem a produção de carne e leite, que é um alimento nobre para o ser humano, a partir de uma massa de forragem que não tem qualidade nutricional nenhuma para o ser humano. E a gente tem que explorar essa biofábrica, porque, além disso, nesse processo, além de produzir um produto muito nobre, ele está ingerindo uma forragem que vai ter uma relação CN aí de 40, 50, e está liberando um dejeto que tem uma relação CN de 17, 20. Então, ela promove essa ciclagem de nutrientes, além de estimular o crescimento de raízes dessas plantas. Esse aqui é um trabalho que a gente fez em Iporá, né? Então, é uma metagenômica da comunidade microbiana do solo, numa área degradada de pastagem, onde a gente entrou com um sistema de integração lavoura-pecuária, e aí a gente comparou com a mata nativa que tinha ao lado, e um sistema só com a pastagem sem a entrada de lavoura, né? E aí o que a gente vê é que tanto em bactéria, que é essa imagem da esquerda de vocês, quanto em fungo, que é a imagem da direita, a gente tem um aumento da diversidade microbiana, tanto de fungo quanto de bactéria, fazendo a área de integração lavoura-pecuária chegar mais próximo da mata do que da pastagem, né? E essa grande mudança acontecendo num período de 2 anos somente. Esse é um trabalho do pessoal do Paraná, que eles conseguiram acompanhar durante 9 anos, então, se esse sistema de integração lavoura-pecuária consegue realmente acumular carbono. E eles utilizaram, então, diferentes alturas de pastejo, então, aquele 10, 20, 30, 40, são alturas de pastejo, e esse é o resultado de carbono no solo, depois de 9 anos fazendo esse sistema de soja e pastagem. E aí, o que a gente pode ver? A gente consegue acumular carbono? Consegue. Esse asterisco que tem aí mostra o carbono inicial no solo. E o que a gente vê? Quando manejou essa pastagem a 10 centímetros de altura, durante 9 anos, não aumentou o carbono no solo. Mas quando a gente manejou essa pastagem a 20, 30, 40, ou o controle não pastejado, aumentou esse carbono no solo numa taxa aí de 1 a 1,5 tonelada de carbono por hectare por ano. Então, a questão é, a pecuária pode contribuir para esse acúmulo de carbono? Pode, mas é uma ferramenta como qualquer outra. Da mesma forma que um martelo pode ser muito bom, ele pode ser muito ruim também. Então, é isso que os trabalhos mostram. E aí a gente ainda complementa, né, falando nesse âmbito de emissão de carbono e de emissão de gases de efeito estufa, que essa melhor altura do pasto para fixar carbono no solo também é a altura que permite a menor emissão de metano por quilo de peso vivo produzido. Então, essa curva, a curva verde mostra o ganho em peso do animal e a curva marrom mostra a emissão de metano. Então, você vê que no ponto de melhor manejo da pastagem, essas alturas aí é só representativo, viu, pessoal? No caso é a Zevem, mas isso se traduz para qualquer pasto, né? Então, na altura adequada daquele pasto, você consegue o melhor ganho em peso do animal e a menor emissão de metano por quilo de peso vivo produzido. E, consequentemente, o maior acúmulo de carbono no solo também. Esse é um outro trabalho nosso feito em Iporá, também um associado do GAPS, na área do Gustavo Cruvinel, onde a gente testou, então, 3 plantas forrageiras, Rosisiensis, Kenia e Charaense, e
com pastejo e sem pastejo. O que a gente viu? A gente viu diferença na liberação de nutrientes entre as plantas, com o Quênia liberando muito mais potássio do que as outras plantas, e na área pastejada, mesmo com uma biomassa menor na hora do plantio, uma quantidade de potássio, magnésio e fósforo maior sendo liberada, porque o animal passou por lá, fez esse processo de ciclagem de nutrientes e estimulou essa planta a crescer raízes. E agora a gente entrou na parte de microbiologia desse solo, a gente começou a ver diferença entre as espécies forrageiras, aí a gente começou a ver o charaé se comportando bem diferente das outras, então o charaé ligado com maior respiração basal e maior quociente metabólico, e além disso o charaé promovendo uma maior descompactação do solo comparado. Então quando vocês veem essas linhas aqui de compactação do solo, o charaé não deu diferença estatística entre o início e com pastejo e sem pastejo. Já os rosizienses, tanto com pastejo quanto sem pastejo, promoveu a compactação do solo ao longo do tempo. E o Quênia contribuindo muito para o aumento de carbono da biomassa microbiana e com o aumento da enzima ariosulfatase. Então a gente começa a ver que as plantas têm comportamentos diferentes e que a gente tem que ajustar essas plantas para a realidade daquele solo e daquele local. Aqui são as produtividades, então a gente não teve diferença de produtividade de soja no com e sem pastejo, não teve uma diferença significativa de produtividade de soja entre as 3 espécies forrageiras e teve uma diferença aí de produção animal, com o Quênia produzindo 1,3 arrobas por hectare a mais. Outro trabalho nessa mesma área foi com a inoculação de azospirillum, daí em parcelas pequenas na área, onde a gente entrou com azospirillum no pasto e azospirillum na soja. E aí a gente viu na mesma área, né? Quando a gente associou azospirillum nas 2 fases, a gente teve mais 1.000 quilos de matéria seca das forrageiras e mais 13 sacos por hectare de soja. E aí, as leguminosas, como que a gente vai adicionar essas leguminosas no sistema? Aqui é um exemplo de um trabalho nosso de milho, guandu e charaés, onde a gente planta um milho e o guandu juntos, né? Uma foto aí da gente colhendo isso para silagem. Além de ter aqueles benefícios da gente combinar para ter maior carbono no solo, quando a gente olhou também para a produção animal, a gente viu 15% a mais em proteína bruta, quando a gente coloca o guandu, e uma redução em 30% na produção de metano. Então a gente consegue ganhar dos 2 lados também. Outros trabalhos de outros pesquisadores que confirmam, né, o que a gente tem observado. Então, esse trabalho com caupi e guandu, né, entre safra, associado com piatã, mostrando então o aumento de produção de soja. E por que teve esse aumento de produção de soja? Porque a gente teve um aumento de 3 vezes no carbono da biomassa microbiana e 2 vezes no nitrogênio da biomassa microbiana. E também o caupi e o guandu contribuíram para o aumento da colonização micorrízica da soja, resultando em maior produtividade. E por último também o trabalho do pessoal da Aliança CIPA, que eu e a Darliane somos embaixadores da Aliança CIPA, que é um grupo de pesquisadores no Brasil que pretende fazer pesquisa conjunta em sistemas integrados, um trabalho do pessoal lá de Rondonópolis, trabalhando com a ideia de adubação de sistemas, onde a ideia é o quê? Você colocar o adubo na fase de maior ciclagem de nutrientes e na fase onde você tem maior resposta. Então eles testaram 4 tratamentos, né? Um tratamento com nitrogênio nesse pasto e o tratamento com NPK no pasto e com fósforo e potássio na soja. Então você tem fósforo e potássio na soja, fósforo e potássio no pasto, nitrogênio no pasto e sem nitrogênio no pasto. E aí, essas são as médias de produtividade nos últimos 3 anos. Eles viram que esse nitrogênio no pasto acaba dando uma maior produção de soja por causa do aumento do carbono no solo. Então, quando eles olham a biomassa microbiana, né, o carbono da biomassa microbiana, você tem um aumento de 30% no carbono da biomassa microbiana, com o uso do NPK todo no pasto e não adubando a soja, não colocando fósforo e potássio na soja. E nessa ideia, a gente está conduzindo um trabalho lá em Montes Claros, na Fazenda Encanto, onde a gente está colocando a ideia de suplementação animal como adubação de sistema. Então, essa ideia de adubar o pasto, só que a gente está adubando o pasto com o suplemento dos animais.
E o que a gente escolheu o Zuri para usar lá nesse trabalho, porque a gente fez um trabalho prévio, onde a gente viu que a produção animal no Zuri era bem maior e não tinha diferença de produção na soja, né, com maior rentabilidade. E aí, esses são os resultados iniciais, né? A gente está tendo, então, um aporte lá de 2.000 quilos de suplemento por hectare, que a gente está dando para esses animais, com maior rentabilidade financeira e a matéria orgânica do solo está aumentando. Então, as perspectivas nesse sentido são que, além de fazer tudo isso, a gente ter o ganho, um processo de ganha-ganha, onde a gente aumenta a produtividade, aumenta a matéria orgânica, a gente pode, no futuro, muito em breve, que já é quase realidade, acessar o mercado de carbono se a gente fizer tudo certo. E as perspectivas para o mercado de carbono são muito oscilantes, porque ainda não é um mercado regulado, né? Mas a partir do momento que o mercado for regulado, a gente tem oportunidades aí que o pessoal dessa área de mercado fala em cifras desse valor. Então, o que a gente pode esperar de um sistema integrado? Um acúmulo razoável, sendo bem pessimista, de 1 tonelada de carbono por hectare, que nos preços aí, variando de 5 a 60 dólares por tonelada de CO2 equivalente, daria em torno de 220, até 220 dólares por hectare por ano. Então, qual que é a dificuldade nossa? É que tudo isso é tecnologia de processos, né? Então nós temos que aprender a pesquisar e trabalhar com tecnologia de processos, aprender a vender tecnologia de processo e o produtor também aprender a comprar tecnologia de processo. E os desafios para a pesquisa, que é uma área multidisciplinar, depende de quem entende do animal, quem entende do solo, quem entende da planta, quem entende da parte de mercado de carbono, e as parcerias são fundamentais. Então, nesse sentido, é que eu quero deixar o recado que o IF Goiano está aberto as portas para parcerias com o setor público. Acho que a gente nunca teve um cenário tão bom para parcerias com o setor público no IF Goiano. Nós temos o Polo Embrapi, temos o Centro de Excelência na Agricultura, que é o SEAGRE, temos agora o CEBIO, e a ideia de uma agência de inovação para fazer parcerias com o setor privado e que elas são fundamentais. Nada disso que eu mostrei aqui seria possível sem essas parcerias com produtores, sem a parceria com o GAPS e sem a parceria com todos os que nos apoiam. Muito obrigado, gente.